Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da história de Daniel, que é linda e maravilhosa. Onde falamos, da visão que ele teve, ele estava começando a falar dos monstros, de tudo que ele estava vendo. Hoje a gente já vai colocar o tema da Bíblia, a visão de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir? Vamos prestar atenção? Vamos aprender com o Senhor? Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Um deles assentou-se, aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono, as suas roupas pareciam labaredas de fogo. A Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor, E ele está falando aqui da visão que ele teve com o próprio. Você já pensou que honra? Você já pensou como esse Deus é bom, é maravilhoso? Então, essa visão foge da mente humana. Nossa, como uma coisa dessa? Mas isso só mostra o quanto Deus é grande e fiel para aumentar a minha e a tua fé, ter mais esperança e perseverar nele. E de um lugar, em frente do trono, saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. Muitos milhões estavam de pé, na presença dele, como começou o julgamento, e foram aberto o livro. Aqui diz que ele viu labareda de fogo. Aqui também diz que seu trono saía um rio de fogo. Aqui também diz que muitos milhões estavam de pé na presença dele e o adoravam. Isso quer dizer que, independente da situação que eu e você passe, louve, adore, porque o poder dele está muito acima de tudo e de todo. Ele também tem o fogo do Espírito Santo para te batizar. Ele tem coisas tremendas. Essas pessoas que o adoravam nos ensinam a adorar com nossa vida. Nos ensina a adorar com os dízimos e oferta. Nos ensina a adorar sendo mais fiéis a ele. Nos ensina a adorar tendo fé e perseverança. Aleluia! Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. O orgulho, o pecado não agrada a Deus. Tem um fogo para os desobedientes ser jogado, mas também tem um fogo da esperança, tem o fogo do batismo com o Espírito Santo, tem o fogo do poder da glória de Deus. É esse fogo que a gente tem que se apegar, é esse fogo de esperança, de adoração que a gente tem. A Bíblia também diz que ele tem fogo, ele é fogo consumidor, mas ele consome aquilo que não agrada. Mas o que ele quer de mim e você é fé, é esperança, é vida no altar, é adoração a ele. Quanto aos outros monstros, o poder que tinha foi tirado deles, mas não foram mortos, foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Aqui diz que esses monstros, eu acredito, pessoas ou países que Deus tirou o poder, países que Deus tirou o poder, mas deu oportunidade para continuar vivo, porque Deus quer que a gente melhore. Deus dá oportunidade para a gente entender o que é o bom e o que é o ruim. Lá em Malaquias 3,18 diz: e verás a diferença do que é e do que não é. Vamos lutar para fazer a diferença, que somos servos do Altíssimo. Vamos lutar para buscar mais e deixar o pecado de lado, para dar testemunho nessa vida, porque um dia vamos partir, e um dia vamos estar diante desse fogo consumidor. Temos que estar como esses que Daniel viu, adorando, exaltando e glorificando. Tudo aqui nessa vida passa, só não os poderes de Deus. Porque a Bíblia diz que passa céus e terras, mas a minha palavra não passa. Essa é eterna. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Eu acredito que isso aqui era anjos. Mas às vezes também pessoas se apresentam a Deus depois que parte. Nós sabemos que a Bíblia diz que dormiu no Senhor, está dormindo. Mas em Apocalipse diz que tem muitos que, está no inferno. Então isso quer dizer que no grande dia vão subir para o julgamento. Então existem situações e situações. Não devemos julgar.
mas está lá em Apocalipse. Então, acredita em pessoas que já vai diante de Deus, porque está aqui na palavra. Então, vamos buscar mais, vamos nos santificar mais. A Bíblia diz que quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais. É necessário a gente se limpar. É necessário a gente orar, pedir socorro, fé, perseverança ao Senhor. Porque nessa vida tudo passa. E um dia nós vamos prestar conta diante do grande e ao todo mundo. Ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Está lá em Mateus capítulo 28. Então temos que vigiar. Não é com pavor, com medo, não. É com renúncia para o nosso bem. É com renúncia para estar mais perto dele. Na mesma visão, né? Tive aquela noite e vi um parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Eu estou repetindo porque aqui diz que sempre existiu. Deus nunca mudou. Deus é fiel. Não tenha medo de pedir pelo que você está sonhando. Não tenha medo de pedir sua cura, porque ele sempre existiu. Se ele quiser, ele cura. Se ele quiser, ele leva a gente logo, hoje. Mas tudo está no poder dele. E ele diz, clama a mim, e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia também diz, orar sem cessar. Então vale a pena orar, seja qual for a sua situação. Bete, a mim é impossível. Pois aí ele age, só ele querer. Para terminar o 14. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem, e o seu poder é eterno, e o seu trono não terá fim. Tem pessoas, pregadores, que dizem assim, Deus ainda faz. Eu não concordo com essa atitude. Ah, Deus ainda faz milagre. Deus ainda traz para casa. Que história é essa? Onde aqui diz que o serviço foi dado todo o poder a ele. E diz assim, o seu poder é eterno. E o seu reino não terá fim. Então ele ainda não faz. Porque se disser que ele ainda não faz, dá a entender que um dia vai acabar. Ele foi, é e será sempre. Ele faz sempre. Quando se prega, ele faz. Ele abre porta, ele cura. Ele faz coisas tremendas. Então, ainda ele não faz. Não, isso não está com a palavra. Aqui diz, o seu reino não terá fim. Né? Então, ele faz e fará sempre. Ele ainda não faz. Ele é. Ele faz. E não tem limite para ele. Aqui em Apocalipse 3,18 diz assim, eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm segundo os meus tem guardado os meus ensinamentos. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. A porta da salvação. Ele conhece nossa fraqueza, mas ele sabe o quanto nós estamos lutando. Mas também ele abre porta de emprego. Ele abre porta dos seus sonhos. Ele abre portas onde alguém fechou para você passar. O segredo é clamar. O segredo é ter fé. O segredo é perseverar. O segredo é acreditar. O segredo é entender que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra e que ele não muda. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.